O nosso objetivo hoje é fazer pensar um pouco sobre arte. Se perguntasse o que vem à sua cabeça quando ouve essa palavra, certamente nós teremos um sem número de possibilidades. Muito já se escreveu, muito já se buscou, muito já se fez para definir e para falar sobre arte. Eu sou professora de arte e no primeiro dia de aula eu costumo fazer um exercício com meus alunos que vou propor para você agora. Esse exercício é você pensar nesse momento, no que está ao seu redor, no mundo em que habitamos, e utilizando os elementos que nós vamos estudar ao longo do ano, o que vamos estudar na minha disciplina, eu convido os meus alunos a imaginarem como seria esse mundo se nós, um a um, fôssemos retirando esses elementos. Por exemplo, se nós tirássemos toda a cor do mundo, depois todos os sons, tirássemos as texturas, as linhas, as formas, tirássemos os movimentos. Bom, a essa altura, eles já estão imaginando, mas o que mais tem para tirar? O que fica? O que resta depois disso? E aí é um bom momento para a gente pensar de que talvez a arte esteja muito mais próxima do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, do que o que nós imaginamos. Geralmente, quando pensamos em arte, o que nos vem à mente é aquele ser especial, com dom divino, muito diferente de todos os seres humanos, e que faz algo que é quase que sobrenatural. Mas, na verdade, a arte está muito mais próxima e muito mais presente no ser humano do que o que parece. Quando alguém faz alguma coisa muito bem feita, nós costumamos dizer isso é uma verdadeira arte. Nós comentamos que alguém é um artista da cozinha, um artista da bola, quando queremos dizer que ele faz isso muito bem. Então, a arte também nos parece estar ligada às coisas bem feitas, às coisas feitas com mais carinho, com mais atenção, com mais dedicação, ou seja, a arte seria então um algo a mais. A nossa dificuldade de ver a arte no nosso cotidiano está muito ligada à capacidade, à transformação da sociedade, que nos leva a pensar a arte como um produto, como uma profissão, como algo que nós usufruímos nos momentos de lazer, de entretenimento, de momento em que não estamos trabalhando. Muito bem, os artistas estão trabalhando neste momento. Mas como nós não estamos, é natural nós pensarmos que aquele momento é um momento de lazer. Qualquer um que já se dedicou a alguma habilidade artística sabe o quanto é necessário de dedicação para poder executá-la, seja qual a habilidade for. E isso nos remete de novo à ideia do cuidado, do carinho, da atenção, do algo a mais. Aí, então, eu costumo contar uma pequena história para os meus alunos, que eu poderia resumir da seguinte forma. Imaginando os primeiros homens, os homens primitivos, eles tinham uma necessidade de sobrevivência extrema e precisavam cuidar muito disso, de se proteger do frio, de ter o que comer, o que beber. E imaginamos que num determinado momento, o primeiro homem teve uma ótima ideia. Ele descobriu, ele inventou, ele criou, ele percebeu a possibilidade de utilizar de uma casca de coco ou de algum outro fruto como um vasilhame. Nesse momento, ele teve uma ideia criativa, ele criou. Ao usar esse vasilhame, ele conseguia se deslocar
levando um pouco de água ou um pouco de comida, o que, sem dúvida nenhuma, melhorou a sua condição de sobrevivência. Mas digamos que um determinado dia, satisfeito, depois de ter se alimentado, talvez encostado numa árvore, no momento de lazer, de entretenimento, ele, meio sem querer, pegou uma pedrinha ali do lado e começou a rabiscar essa casca do coco. Começou a fazer adornos, começou a decorá-la. E ele gostou do que viu. E ele passou a decorar todas as outras cascas de coco. Ora, a casca decorada não deixava a água mais fresca, nem o alimento mais saudável, mas isso lhe fazia bem. Era algo a mais. Da mesma forma, ele precisava se alimentar e, após uma caça, ele utilizava a carne, a gordura, utilizava da pele do animal para se proteger. No entanto, ele olha e percebe que há outras partes deste animal que talvez possam ser usadas. E ele tem uma outra ideia criativa. E ele pega unhas, dentes, amarra num cordão e pendura no pescoço. E, de repente, ele se torna uma figura diferente. Ele constrói, naquele momento, uma identidade. Então, nós percebemos que, mais uma vez, a arte vem ser esse algo a mais. O colar feito com unhas e dentes não serve para a sobrevivência desse homem, mas não serve para o seu alimento físico, mas alimenta a sua alma, traz esse algo mais para a sua alma. E isso diz muito de nós. Depois dessa historinha, nós podemos entender um pouco melhor quando o mentor espiritual do Chico Xavier, o Emmanuel, nos fala que o artista é um médium das belezas eternas. A arte nos traz esse algo a mais da vida, essa capacidade de olhar além do útil. Meus alunos costumam rir bastante quando eu digo a arte não é útil. Você não consegue encontrar utilidade nela porque ela não deseja ser útil, ela deseja ser a mais. Ela deseja ser essência, ela deseja ser expressão, ela deseja ser identidade. E isso não necessariamente está ligado à utilidade. O ser humano é um ser capaz de criar, capaz de transcender, de interferir no seu dia a dia, interferir na natureza. E exatamente por isso, muitos teóricos vão também ligar à arte a capacidade de criação, ou seja, a tudo o que há de criação humana. A arte seria, então, a própria criatividade. E esse atributo do ser criativo, do ser sensível, do ser emocional, do ser que é capaz de olhar para a lua e dizer, nossa, você viu como a lua está linda hoje? Bom, a lua está linda. Não parece muito útil, mas isso nos envolve, isso nos transforma, isso nos dá um estado de alma diferente. Quantas vezes, num momento em que estamos meio aborrecidos ou tristes, uma música nos tira daquele estado e nos coloca num estado diferente, às vezes até contrário. Ao ouvir uma música ou assistir um filme, mesmo sabendo que aquele filme é mera ficção, que aquilo não está acontecendo de verdade, nós nos emocionamos, muitas vezes choramos, muitas vezes torcemos pelos personagens, nos colocamos contra uns a favor de outros, mesmo sabendo que nada daquilo é real. Os nossos sentimentos são reais. A arte, então, é assim, um convite para que possamos olhar mais além do que o simples cumprimento das nossas tarefas diárias. E é pensando nisso que a gente consegue compreender uma frase do poeta Ferreira Goulart, uma frase bastante impactante. A arte existe porque a vida não basta.
E é mais ou menos essa compreensão que nos faz entender que se olharmos para o cotidiano sem a sensibilidade, sem a capacidade de se emocionar, sem a capacidade de sermos criativos, resilientes, de nos emocionar com o outro, de ser sensíveis à dor e à alegria de quem nos cerca. A arte, então, assim, é um convite, um grande convite a um exercício de sermos melhores. Quando Emmanuel fala que o artista é o médio das belezas eternas, ele nos fala também de que aquele que é preparado para uma reencarnação como artista recebe uma espécie de potencialização na sua psicosfera, no seu psiquismo, de maneira em que a sua percepção é ampliada, é sutilizada. E isso explica porque muitos artistas são incompreendidos, muitos artistas não se adaptam ao seu tempo, ao seu espaço, porque eles são grandes antenas captando um universo muito além do que a normalidade, se podemos dizer assim. E isso nos explica também essa importância de encontrarmos na arte um convite para que algumas pessoas possam sensibilizar todas as outras. É incrível assistir a um show, a um cinema, a um filme, e ver uma multidão emocionada, uma multidão sensibilizada, uma energia incrível de se ver. A arte, ela não edifica, não transforma no de mágica. E por isso você poderia dizer, mas nem toda arte é bela, nem toda arte leva ao bem. A arte, ela é reflexo do mundo íntimo do artista. Então, eu poderia dizer que a arte espírita, mais do que divulgar a doutrina, é um convite de transformação para o próprio artista, no primeiro momento, e no segundo momento, para todos aqueles que o assistem. Sensibilizarmos, nos aproximarmos de Deus, reconhecermos em nós seres criadores, seres sensíveis, seres capazes de emoção, capazes de reconhecer a harmonia e a beleza. Isso somos nós. Dessa forma, a arte é muito mais do que um mero adorno, um mero entretenimento. Ela é identidade, ela é expressão, ela é um caminho de nos aproximar da própria divindade. E é esse o convite que, nesse momento, eu faço para que nós possamos abrir espaço na nossa vida, no nosso dia a dia, onde quer que estejamos, para embelezar o mundo, embelezar as nossas almas, buscando não necessariamente sermos artistas, ou pelo menos não como profissão, não como um objeto de sobrevivência, mas que sejamos artistas no sentido de buscarmos, e principalmente no sentido de sermos intermediários da beleza divina, de levarmos por onde passarmos o belo que leva ao bom. Fica esse convite. Até breve.